Alô, meus amigos, tudo bem com vocês? Assim eu espero que esteja bem. Eu tô aqui na minha jornada, descansando, dormindo, estudando, cuidando de várias coisas aqui e também gravando aí alguns conteúdos para vocês, para todos nós aqui. Agradeço todas as participações que têm vindo aqui até o momento. E nesse momento eu tenho mais um depoimento de um assunto recorrente, um assunto já bem trabalhado, mas eu gostaria de deixar esse registro que para mim foi marcante. Esse aqui também não é bem assim uma coisa pessoal comigo, mas foi de algo que eu testemunhei há cerca de 2 semanas atrás. Eu até anotei aqui, já era para eu ter vindo aqui e ter comentado isso para vocês. Trazido, mas o tempo, a correria não me permitiu. Eu tô até folheando aqui, que eu sei que dias atrás eu anotei mais coisas aqui. Eu tenho mais coisas aqui para me anotar. Eu sempre vou botando aqui na minha agenda. Já tem algumas coisas aqui que eu... Tem alguns relatos aqui que eu já trabalhei já em cima, já relatei. Por exemplo, a mulher que foi assassinada pelo ex-presidiário eu já contei. Mas tem mais temas aqui. Tem mais temas. Então, eu vou tentar discorrer aqui nesse podcast, de repente, 2 assuntos. Eu falo porque um vai ser bem curto e o outro vai ser um pouco mais extenso. Aí é só vocês fazerem, como vocês têm o hábito aqui. Marca o tempo, né? No minuto tal, sobre tal... sobre o personagem tal, você marca o nome e comenta, né? Que aí a gente vai diferenciar. Eu tô fazendo porque mexer com edição de vídeo dá um certo trabalho. Às vezes eu sinceramente, para me fazer um áudio, por exemplo, editar um conteúdo de 10, 15 minutos aqui me dá uma preguiça. Por isso que às vezes eu junto 2 assuntos num áudio só, que aí eu já faço só uma edição e boto e fica menos trabalhoso aqui para mim. Mas assim, só quando são relatos curtos. Se eu ver que esses dias vocês viram aí, eu dividi. Teve o segundo relato, deu 29 minutos aí já compensou, né? Meus amigos, bora ver aqui. Vamos ver se de repente o assunto que eu discorrer aqui ficar longo, eu deixo só nesse único áudio aqui. Se não, eu boto nos 2. Os 2 em 1, né? Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Talvez nesse vídeo aqui eu vou me utilizar de um recurso que eu nunca usei aqui no YouTube, que é o card, né? Olha, tal vídeo tá no card. Eu vou tentar achar esse relato que eu botei, acho que foi em julho. Julho, agosto, mais ou menos. Eu vou só frisar aqui e se eu encontrar eu vou deixar no card na hora de fazer o upload aqui. De repente quem não viu, quem é novo aqui no canal poderá ver. Mas eu me lembro que há uns 2 meses atrás, um dia, eu gravei para vocês aqui um pequeno relato de um pai de um aluno. A história foi mais ou menos assim. Eu fui tomar banho, umas águas aqui na região, aqui próximo. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um casal com 2 crianças. E o menino que estava ali, o cidadão disse assim, esse menino é meu filho. Ele é meu filho. Aí ele contou a história, que morou em Goiânia, que lá ele assumiu. Ele foi casado com uma mulher por uns anos, teve um filho, aí separou dela, voltou aqui pro Pará. E agora o menino já com 14 anos, ele toda a vida separou, mas pagando pensão. Ele... Não sei, eu não consigo lembrar agora qual foi o motivo que acendeu essa dúvida. Ele foi em Goiânia e resolveu fazer o teste de DNA por ele próprio. Ele foi lá no laboratório, chamou o garoto e fizeram o exame de DNA e ele não era o pai. Não era o pai Aliás, não é o pai desse filho registrado, pagando pensão. Aí ele no dia ele me contou que estava pleiteando na justiça o direito para retirar o nome no registro e não pagar a pensão dali para frente. O que ele já tinha pagado não volta mais, né? Mas não pagar dali para frente. Eu não quis nem dar a notícia ruim para ele, né? Porque você já sabe qual é a decisão da justiça nesses casos, né? Você vai continuar pagando.
Aí, segundo ele, estava na mão do advogado mexendo lá na justiça. Pessoal, ele tem um filho. E eu jurava que aquele menino, eu tinha certeza que aquele menino era filho dele. Por quê? O cidadão moreno, negro, e o menino é negro também. E a outra menininha negra também, assim, bem morena, do cabelo. E só a mulher que eu achei ela mais clara, de pele clara. Mas eu pensei, não, os meninos devem ter puxado o pai, né? E ele falou no dia, nessa ocasião pra mim, ele falou, esses dois aqui, meus dois filhos aqui com minha esposa. E eu imaginei assim, né? Talvez ele teve a frustração. Não, ele teve a sua frustração lá atrás de uma traição, a mulher engravidou, ele casado com a mulher engravidou de outro homem, enfim. Mas agora ele até falou bem dessa mulher pra mim. Não, essa mulher aqui é minha esposa, a gente tem dado certo, a gente tem construído um patrimônio juntos. Estou trabalhando, ela trabalha também, criando nossos filhos. E ele me pareceu assim uma família estruturada. O filho dele, eu vou dizer como é que é o menino. Eu não tenho muita convivência com ele porque eu só fico na sala uma vez na semana. É nas terças-feiras que eu fico na sala dele. Eu sou uma espécie de professor itinerante à tarde. Eu fico substituindo as professoras regentes no seu horário de planejamento. O filho dele, pra mim, eu sempre o vi assim naquele meio termo. Não é aquele menino bagunceiro demais, mas também não é quieto demais. É por dia. Tem dia que tá quietinho lá, faz as tarefas, tem dia que não faz nada, é só conversando, brincando. Mas eu nem me estresso muito porque eu não sou o professor principal, não sou eu que tem que apresentar ali os resultados ou determinar se vai reprovar ou não. Não tem. Não, como eu lhe disse, eu tenho umas disciplinas ali que são, eu diria, disciplinas optativas, porque a escola lá de vez em quando ela muda o currículo. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Eu digo pra mim, né? Então eu sou mais assim um tampão ali. Eu fico tampando ali aquele dia que aquela professora tá no seu horário de planejamento. Mas há cerca de 2 semanas atrás ele estava muito bagunceiro na sala. E aí você me pergunte a idade, né? Vamos lá, a idade. 11 anos. 11 anos de idade. Ele estava bagunçando muito, aí eu disse assim para ele, eu estava explicando um conteúdo, eu já tinha passado, isso já era ali por volta das 16 horas. Eles já tinham copiado algo que eu tinha botado na lousa, e ali eu fui explicar, fazer as correções, e eu falei, e ele não calava a boca, e brincando, e mexe com... Aí eu disse assim para ele, porque lá na ocasião que eu vi o pai dele, ele disse assim, professor, depois você me adiciona lá, eu tenho Instagram, tenho Facebook, meu nome é tal, me adiciona lá, qualquer coisa que você precisar. Eu não peguei telefone, até porque a gente tava num banho, né? Banhando ali, eu não tinha nem como mexer com o telefone ali. Aí eu gravei o nome dele, depois eu mandei. Pior que eu não lembro, eu não sei se foi ele, se foi eu, se foi ele, mas fato é que ele está na minha página do Facebook, lá no Facebook e no Messenger. Aí, no dia que ele estava bagunçando, eu disse assim, menino, eu falei, olha, tu te comporta, eu falei, no dia que eu vi seu pai, eu falei bem de você, eu falei, mas tu tá ultrapassando os limites aqui. Eu falei, ou você sossega, ou você quieta aí, preste atenção, faça as suas atividades, ou rapidão aqui eu consigo contactar o seu pai. Eu falei, tu lembra naquele dia que nós tivemos juntos nas férias? Eu falei, pois é, naquele dia eu adicionei ele me adicionou lá na rede social, eu tenho ele bem aqui, basta, agora se eu quiser aqui, eu entro em contato, mando uma mensagem, eu ligo. Pessoal, quando eu falei isso, ele deu uma risada, e o moleque, ele já tá assim com a panca de querendo ser Zé Droguinha. Ele vai pra escola, ele vai com uniforme, mas sempre aquele bonezinho pra trás, aquele óculos de varejeiro aqui em cima, tem hora que ele tira o boné, e eu já reclamei com ele, eu falei, não pode ficar com boné em sala de aula, e nem com esse óculos escuro. Mas toda hora quando eu tiro o olhar que eu olho, ou é o boné para trás, ou então aquele óculos de varejeira na cara. Pessoal, quando eu falei isso, ele deu uma risada e disse assim, e desde quando aquele cara com quem tu conversou é meu pai? Quem foi que te falou que ele é meu pai? Aí eu falei assim, ele. Eu falei, no dia que eu tava lá, ele me falou que você era filho dele. O pessoal, ele disse, realmente aquele panaca, aquele otário, ele anda falando pra todo mundo que eu sou filho dele, mas eu não sou filho dele.
Pessoal, e o pior, assim, o moleque usou de uma linguagem chula, uma linguagem assim que aquilo ali não deveria ser dito dentro de uma sala de aula. Eu não falaria as palavras que ele falou ali, mas ele rasgou assim, sabe? Eu falo a questão mesmo do sexo, na vista de uma sala cheia de alunos ali. Ele falou, pai, que eu saiba, é o que goza na buceta. Desse jeito. Ele não gozou na buceta da minha mãe pra me fazer, eu não saí dos ovos dele. Eu não saí dos ovos dele, meu pai é outro. Quem me fez foi outro. E é o seguinte, se o que me fez não me criou e não manda em mim, não vai ser ele que vai mandar em mim. Pode ligar. Quiser pegar esse teu telefone aí, ligar e mandar mensagem, pode fazer agora, que eu não tenho medo dele, não. Meus amigos, eu fiquei tão sem graça, meus amigos. Meu Deus do céu, eu fiquei assim, como diz aqui, as mulheres têm um linguajar aqui na minha região que diz assim, fulana perdeu o rebolado. Quase que ia falar como se fosse isso, sabe? Tipo assim, eu perdi o rebolado ali, perdi a graça. Meu Deus do céu, eu tava com toda aquela segurança ali falando, me quebrou no meio aquela fala dele, sabe? Aí, claro, eu compreendi tudo na hora, né? Quando ele falou, já passou aqui, eu já escaneei, né? Eu já fiz uma radiografia completa da situação. Eu falei uma coisa pra ele, só pra testar ele. A sociedade, pessoal, de forma geral, não tem aquele dizer assim, que pai é que cria. Aí eu joguei essa nele. Eu falei assim, mas eu não fui com agressividade. Eu disse assim, menino. Aqui é porque eu não criei nome pra ele, né? Eu falei, menino. Eu falei, tudo bem, eu entendi tua fala. Eu falei, eu não sabia. Eu falei, se tu não me fala aqui, sempre eu ia achar que ele era seu pai biológico. Eu falei, mas olha, tu já ouviu falar naquele ditado popular que diz assim, que o pai é que cria? Eu falei, pelo que ele me falou, eu acho que ele te cria desde pequenininho, né? Ele te cria desde pequeno. Então, assim, se a gente for olhar mesmo, ele exerce o papel de pai na sua vida. Então, pai é o que cria, né? Aí ele repetiu a frase para mim. Ele falou, pai que cria uma ova. Pai é quem cria uma ova. Se ele resolveu me criar, problema é dele. Eu não pedi para ele me criar. Não pedi para ele me criar. Aí também, na hora que ele falou isso para mim, eu digo, tá bom. Ok, assunto encerrado. Vamos continuar aqui. Falei, por favor, eu só gostaria que você colaborasse aqui na aula. Vocês viram aí, meus amigos? Olha, eu digo para vocês porque o cidadão tá aqui, o padrasto dele tá aqui. Isso aí eu não acredito que foi lorota dele, não, é verdade. É verdade. E eu senti uma raiva na fala dele, do moleque. Ele ficou com raiva porque o padrasto fala para os outros que é pai dele. Ou seja, não é consensual aquilo ali, não é consensual. E assim, quando eu falei de uma radiografia, de um pensamento que veio na minha mente, é tipo assim, certeza, meus amigos, 99% de certeza, ele age desta forma. Pessoal, só fazer uma interrupção aqui, eu estou na janela aqui do meu quarto, desde as 15 horas o tempo tá parecendo assim às 18, ao tanto que o poste já está iluminado. Nesse momento são 17 horas aqui no meu relógio. Os postes de iluminação por cima do muro aqui, eu tô conseguindo ver. Aqui em casa eu tô com as luzes acesas aqui dentro de casa. Tá assim, parecendo como quando é ali 18h30, que o dia tá esvaecendo, né? Esvaecendo. O dia tá indo embora, já acabando de escurecer, tá desse jeito, um tempão já. É o eclipse, né? O eclipse. O céu, por coincidência, deu uns ventos aqui de chuva, o céu tá nublado. De novo, não deu para ver o eclipse, mas o tempo tá escurecido. Tá parecendo como se fosse a noite já. Muito interessante esse fato, gostei de ver. Mas vamos lá, eu acredito que ali é a dinâmica, a própria mãe deve falar isso e talvez ainda faz a cabeça desse menino. Olha, meu filho, ele não é seu pai, tá? Não aceite receber a ordem dele. Olha, assim, desde que eu ouvi nesse dia, né, o que esse menino falou, eu fiquei com meu estômago embrulhado, me deu uma coisa ruim assim por dentro. Não é que foi uma coisa nova, isso aí não é o primeiro caso que eu vejo, mas mais uma vez eu testemunhando isso, eu fiquei pensando assim, que é um golpe, é uma manipulação muito, muito grande quando
a sociedade, eu falo logo, a sociedade, a mídia, tudo, todo esse conjunto prega aquele discurso romantizado de que pai é que cria, que o pai é o que cria. Eu tenho aqui, talvez, eu vou ver se eu acho aqui, mas eu acredito que tá salvo aqui uma figurinha que eu achei no Facebook, que tem um cara segurando uma criança, é um desenho aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Enquanto eu vou falando aqui com vocês, se não me falha a memória, eu acho que foi no Facebook que eu encontrei essa figura. Eu vou tentar passar aqui, bora ver se eu dou sorte. Mas assim, enaltecendo homem que assume mulher com filhos de outros homens. E aí lá tem uma frasezinha que diz assim: todo amor que você dá a uma criança, ela retribui. No dia que esse menino falou isso pra mim, numa sala de aula, me veio na minha memória, no meu pensamento, eu lembrei dessa frase. Eu fiquei, caramba, e assim as pessoas divulgam tanto, né, que pai é quem cria. Eita, caramba, parece que eu não vou encontrar o que eu tô querendo aqui, mas é porque eu tenho várias pastas aqui. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui o áudio, para que eu procure melhor, e agora eu retorno, pera aí. Pronto, pessoal, encontrei aqui. Hoje eu acertei, né? Provavelmente eu vou usar isso aqui como lâmina aí do vídeo, né? Tá aqui, ó. O homem que assume uma mulher e seu filho não é otário. Ele é homem duas vezes. O amor não é baseado no sangue. Todo o carinho que você passa para uma criança, ela retribui. Isso não afeta em nada em um relacionamento. Só prova que você realmente merece o amor dessa mulher e ela vai te valorizar até o fim. Ô, meus amigos, esse aqui é o maior golpe. Esse aqui é o golpe que a gente pode dizer assim, o golpe tá aí, cai quem quer. Porque eu fico pensando assim, como é que... O pessoal tem muito essa frase assim, como é que em pleno século XXI, com tanta informação, com tanta coisa escancarada, e assim ainda tem homem que cai numa falácia dessa daqui, num golpe desse aqui. Meu Deus, assim... Aí eu sei que pode, de repente, vai ter alguém aqui que tá me escutando, que vai vir aqui no comentário e vai dizer assim, poxa, Vitor, mas eu tive meu padrasto. Eu tive um padrasto, minha mãe era mãe solteira e casou com um homem, esse homem foi bom pra mim. Claro, eu sei que existem histórias, eu também já conheci histórias assim, em que o padrasto foi bom e os enteados reconheceram. Eu não vou muito longe, eu tenho 3 primos, eu tenho uma tia, irmã de minha mãe, que ela ficou viúva com 3 meninos pequenos, a filha caçula dela com 2 meses de nascida, o marido dela aos 32 anos infartou. Tava num momento jogando futebol, num dia de folga, e caiu na hora que tava lá jogando futebol e infartou. 2 anos depois ela casou com um homem divorciado que tinha um filho também. Inclusive o menino tava com ele, né? A mulher largou e não quis o filho. Aí eles juntaram e ele ajudou ela a criar os filhos dela e ela ajudou a criar o dele. Pelo menos 3 meninos da minha tia, meus 3 primos de sangue, reconhecem o padrasto deles como pai. Falo porque sempre quando eu andava lá, até hoje eu vejo, eles tratam... Eles nem têm lembrança do pai biológico, não lembro. Parece que o meu primo mais velho, filho dessa minha tia, tinha 4 anos quando o pai dele morreu. Então ele nem tem lembrança. Quem é o pai dele, pra ele é o padrasto, né, que criou. Já vi algumas histórias, mas, pessoal, isso aqui são exceções, esses casos que deu certo. Sabe, é um negócio tão complicado, é tão complicado isso aí, porque, assim, de um lado, às vezes o homem, o padrasto, é até um cara gente boa, é um cara bem intencionado, aí incorre nisso aqui, ó, olha a retribuição que esse menino tá dando ao padrasto dele, com 11 anos de idade, o desaforo. Eu até comecei a falar uma coisa e não concluí. Assim, como eu tenho na rede social, eu conversei. Cara, eu posso até estar equivocado, mas não me pareceu uma má pessoa, aquele rapaz. Não me pareceu uma má pessoa. Eu sei onde ele trabalha aqui. Ele trabalha tipo numa... Aqui tem uma fábrica grande, de uma empresa grande aqui, que fabrica pães. Pães, bolo, é local mesmo, mas é grande o local, emprega muita gente.
E ele trabalha lá. No dia que eu tava conversando com ele, ele me falou: "Ei, professor, eu passo o dia lá, eu sou boleiro, faço pão, bolo, esses trem de comida, o dia todo lá, é puxado. Quando você vai lá comprar coisa lá, muito daquilo ali que você compra é eu que faço lá na cozinha, né? Não é nem na cozinha, no local lá que faz. E ainda estuda. Ele me falou, no dia que eu conversei com ele me falou que estava fazendo curso de técnico de enfermagem e que quando terminasse o técnico ele iria tentar fazer a enfermagem, que ele disse que era a área, assim, é uma área que ele gosta. Ele falou: eu sou muito afeiçoado à área da enfermagem, gostaria muito de me formar, quando eu terminar o técnico, se eu achar uma oportunidade para me trabalhar como técnico de enfermagem, eu já vou trabalhar, se eu não conseguir ficar nesse serviço, mas eu vou fazer um esforço para me... Que é assim, eu me embaracei aqui, quer seja exercendo o técnico ou não, ele me falou que ia fazer o vestibular para enfermagem, que é uma área, eu até brinquei com ele, eu falei: é difícil um homem querer essa área, né? Mas faça, assim, se é a sua vocação, você sabe que gosta disso. Pessoal, eu vi uma simplicidade naquele homem tão grande e basear, assim, eu vejo ele postar coisas, às vezes ele posta no trabalho, ele é da igreja. Como eu lhe disse, posso estar equivocado, posso, mas eu acredito assim, 99% que ele seja uma pessoa boa. E olha aí, outro caso também muito conhecido aqui no canal, o Leôncio. O Leôncio, casado com a minha tia Gerundina aqui. Eu já contei, eu acho que lá no meu antigo canal eu contei o caso que quando ele casou com a Gerundina, o neto dela estava com 6 anos de idade. Não, 5 anos de idade. Ele nasceu ali no início de 2017, ele juntou com a Gerundina em 2012. 5 anos de nascido. Tava uma criança pequena ainda. Mas era o capeta. O menino era o capeta, o demônio. Que a Gerundina nunca criou ele assim, botando limite, regras. E logo que ele foi morar com ela, ele tentou... Pessoal, você vê o tanto que a presença de um homem... Mas eu falo assim, a presença de um homem quando ele tem autonomia na vida dessa criança, né? Quando lhe é dada essa autonomia. Ele tem isso. Mas assim, logo que ele chegou, que ele viu o menino muito travesso, não era nem batendo, era de falar mesmo, de orientar. Ele começou a ralhar com o menino, sabe? Um dia ele me contou essa situação, o Leôncio. Ele disse que, eu me lembro, só uns casos aqui, pouco. Ele me contou um dia que rastelou, na época o quintal era maior, eles ampliaram a casa depois, né? Mas na época o quintal grande, tinha um pé de manga, enfim. E ali ele rastelou, ele disse que enquanto foi caçar um saco lá para sacar essas folhas, para jogar fora, o netinho da Gerundina pegou um rastelo lá e petecou tudo. Tipo assim, espalhou tudo. E ele chegou e ralhou com o menino, né? Ensinando dela: anda, vamos, pega agora. Você vai pegar o rastelo e vai botar do jeito que você achou, moleque. E ralhou. Aqui foi como eu lhe disse, foi um exemplo que ele me deu de situações. Diz que na mesma hora ela foi pra cima. Epa, epa, epa. Tu tá pensando que tu é o quê pra tá dando bronca no meu neto? Pode parar com isso. Eu sou vó, eu sou avó, eu tenho o direito de brigar, de fazer o que eu quiser. Agora tu não. Tu não é pai dele, tu não é avô, tu não é nada. Não fale nada. Não interessa o que ele fizer aqui. Você não tem o direito de falar nada, que ele não é seu sangue, ele não é teu filho, nem é teu neto. Eu me lembro que olha, você vê o tanto que ela é sórdida, a Gerundina, que ela, nessa ocasião, ela disse assim: se ele fizer alguma coisa, reclama pra mim. Me conta e deixa que eu tomo as providências. Aí ele foi seguir isso, né? Quando estava acontecendo coisas erradas, contar. Pois quantas vezes eu já vi ela reclamando um tempo desse mesmo. É por isso que eu botei pra fora da minha casa naquele tempo. Porque eu não suportava o Leôncio falando mal do meu filho que bebe pinga, falando mal do meu neto que apronta. O que ele tem a ver com isso? O que ele tem a ver com a vida do meu neto e do meu filho? Ele não tem nada a ver com isso. Eu não gosto que fale. Eu sei que apronta, eu sei que é errado, mas eu não gosto que fale. Então, assim, o Leôncio, eu não preciso entrar nos detalhes, que você já sabe a situação que ele tá, né? Ele saiu e ela trouxe ele de volta. Tá lá humilhadinho lá dentro da casa dela lá, dando o salário dele todinho pra ela, sendo humilhado lá dentro da casa. Eu raramente ando lá, eu não gosto de andar lá, até por conta dessa situação aí, que eu não me sinto bem. E essa é a retribuição, meus amigos. Isso aqui que é a regra. Isso aqui é a regra. Sei lá, de cada mil homens que assumem
Uma mulher com filho dos outros, vai ter um. Vai ter um que às vezes é esses Mas como vamos lá, deixa eu voltar aqui. Eu disse que de um lado você tem a situação em que o padrasto é bom. É um cara gente boa, que realmente ali tá cheio de boas intenções naquela família, né? De ajudar, de fazer de tudo ali. Aí a retribuição que ele recebe da mulher e dos enteados é essa. Aí nós temos uma outra face da situação, que é quando o padrasto é um canalha, é um vagabundo, aí a mulher bota dentro de casa, aí este ela valoriza, este ela ama, este ela vai trabalhar e deixa para cuidar dos filhos dela, dos netos dela. E aí é o que a gente vê caso que estupra, quando é menina, mata os enteados, maltrata os enteados. Quantos casos eu já vi? Aqui neste canal eu já recebi relatos, às vezes eu posso não ter gravado, mas rapazes aqui que me acompanham aqui neste canal já entraram em contato comigo no Telegram. Olha, Vitor, eu acho que foi no grupo, eu tinha um inscrito meu lá no grupo que um tempo atrás ele me contou os horrores que ele passava vivendo com um padrasto dentro de casa. As humilhações, a violência. Esse rapaz até saiu. Hoje eu sou aliviado assim porque ele saiu, ele não tá mais morando na casa, ele conseguiu arrumar trabalho, alugou o cantinho dele e tá morando separado para não ser humilhado mais por esse padrasto. Vários casos, vários aqui. Se eu fosse listar no dedo das minhas mãos, eu não conto histórias de enteados que sofrem na mão de padrasto. Quando o padrasto é ruim, aí os enteados sofrem. Quando o padrasto é bom, aí é ele que sofre na mão dos enteados, porque também a gente sabe das histórias de enteados que mata padrasto. Muitos e muitos casos também. Olha, não dá certo, meus amigos, não dá certo. Isso aí é o pior negócio que você pode fazer na sua vida, é assumir mãe solteira. É isso aí, eu vou me ater aqui à fala do antigo produtor de conteúdo, o Miguel Von Baster, quando ele dizia assim, é a teoria da caixinha de chocolate, né? Fala, se você tem uma caixa de chocolate que tem 99 chocolates envenenados e um chocolate bom, você vai se arriscar de ficar... Não, mas para você chegar no chocolate bom, você vai ter que ir comendo, e passando mal e se intoxicando até você dar a sorte de encontrar o chocolate que não está envenenado. E aí você vai querer entrar nele, porque é esse o jogo. Quantas mães solteiras você vai ter que se envolver para ver se você chega numa que vai dar tudo certo, que ela vai te respeitar, que ela vai valorizar. Eu tô falando aqui de forma geral, né? Porque eu acho que o grande público, acho que a maioria aqui dos que me acompanham, eu sei que tem muitos homens aqui que não resistem um priquito, né? O priquito eles não resistem, mas eles sabem procurar uma garota de programa, uma ficante fixa, que sem compromisso. Às vezes o cara encaixa nesse sistema, né? Aqui eu estou falando de relacionamento. Eu acho que a grande maioria aqui não queira saber de relacionamento, não. Eu acho que a grande maioria aqui não. Torço que assim seja. Mas fica o meu recado, fica como um conteúdo aqui, um aviso. Não queira, porque, olha, para mim isso aí é uma humilhação. Humilhação, meus amigos. Pense você... Depois eu fico me colocando assim no lugar de um homem desse. De repente eu assumo uma mulher aí com uma renca de menino, 2 filhos, 3 filhos, como já apareceu muitas vezes aqui pra mim. 3 filhos, 5 filhos, às vezes cada um de um pai. Aí eu vou querer dar uma de herói. Não, mas pode deixar esses meninos que eu vou criar como se fossem meus filhos, vou tratar bem. Porque a minha índole seria essa. Eu não ia, jamais, se eu fosse entrar numa história dessa, eu não ia entrar para fazer o mal, né? Eu ia tentar ajudar. E de repente eu me ver escutando esse tipo de coisa, passando na cara. O moleque falar, você não é meu pai, você não manda em mim, cala tua boca. É a mulher jogar isso na cara. Então, essa conversinha de que o pai é o que cria, isso aí é um golpe. E pai é o que cria, esse argumento ele só é válido dentro de uma conveniência. É quando é conveniente. Vamos pensar quais são as conveniências, principalmente o financeiro. Gastar, né? Gastar. Se o Enzo e a Valentina é pequeno, comprar fralda, comprar mingau, comprar as coisas, levar para passear, né? Levar para viajar para os lugares bons, no parque. Aí você que cria é o pai. Agora vá
Vá chamar a atenção de alguma coisa que tá errado para tu ver. Se não repreende na hora, se não joga na cara na hora. Não reconhece. Isso é o pior negócio, assim. Eu andei caindo. Eu caí algumas vezes, assim, na fraqueza de iniciar relacionamento com mãe solteira, mas foi muito curto. Eu diria que dos casos de mães solteiras que eu me envolvi, teve um caso somente, que se eu não tivesse recuado, provavelmente eu estaria hoje aí criando filho dos outros, que foi um caso de 2013, final de 2013, uma moleca de 19 anos. Eu acho que há poucos dias atrás, eu não tô lembrando, ou foi aqui ou foi lá no grupo, porque às vezes eu gravo áudio, tem vezes que minha cabeça fica assim, onde foi que eu gravei mesmo, né? Quando é lá no grupo, aí eu não lembro, depois eu não lembro se foi aqui ou se foi lá. Mas em algum momento eu lembro de ter recordado essa história. E assim, a minha desistência na época dessa mãe solteira não foi por conta do menininho. Era um garotinho de 2 anos. 2 anos, neném ainda. Aliás, não tinha nem 2 anos. É porque eu arredondei aqui, ia fazer 2 anos. Tava assim com 1 ano e 9 meses. Eu lembro que ele estava ainda aprendendo a caminhar. Assim, ficava em pezinho caminhando com certa dificuldade ainda, se segurando nas coisas. Ainda nem falava direito. Muito pequeno ainda. Foram 2 coisas que fez eu desistir do relacionamento com essa mãe solteira. E linda, pessoal, muito bonita na época. Foi 2 coisas. O primeiro motivo foi o tal do sexo só depois do casamento. Eu tive até uns atritos com ela, porque eu não podia tocar nela, eu não podia encostar nela. Que ela falou, olha, comigo, eu engravidei novinha, aos 16 anos eu dei o priquito antes de casar, dei para um Zé Droguinha, enfim, aí tive esse menino, e aí só eu sei o que eu tô pagando hoje. Então agora eu já fiz o meu voto com Deus. O meu voto com Deus é assim, sexo agora só depois do casamento. Esse foi o motivo que fez eu recuar, porque eu sabia que isso aí era falso. Foi tão falso isso aí, foi tão falso esse argumento, que depois que eu pulei fora, as mulheres da igreja adventista, ela era adventista, essa menina, andava atrás dela, ela fugiu aqui, ela foi embora daqui da minha cidade, porque tinha umas mulheres casadas querendo pegar ela, quebrar ela no meio por conta de envolvimento dela com homens casados. Ou seja, Vitor, você não vai ter sexo sem antes casar comigo não, mas para homem casado eu dou, para Zé Droguinha eu dou. É assim que funciona a regra dela, desse tipo de mulher, né? Na maioria delas. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo, que foi assim, o dia que, desse dia nunca mais eu estive com ela. Foi no dia que ela me contou que ela estava ameaçada de morte pelo ex dela, pai do filho dela, que era um marginal, um Zé Droguinha. Meus amigos, numa pizzaria. Eu namorei, pessoal, foi mais de mês de namoro. Namoro mesmo assim, eu ia na casa dela, eu ainda conhecia a mãe dela, o pai, os irmãos. Eu fui a alguns cultos na igreja. Tanto, quando eu ia pra igreja, ficava a minha mãe do meu lado aqui e ela. Como se fosse tipo, as pessoas até olhavam. Tinha umas irmãs na igreja que falavam assim: olha, gente, que bonito, sogra e nora, olha, a sogra e a nora. E eu ficava rindo ali, porque aí o pessoal já tava concebendo assim que ali já seria minha mulher, né, minha esposa. Às vezes terminava o culto, eu trazia minha mãe aqui de moto, aqui em casa, e depois eu voltava, ela ficava lá, porque a igreja é praticamente aqui no mesmo bairro, é pertinho aqui. Ela ficava na calçada, eu retornava, botava na garupa da minha moto e a gente ia sair para comer alguma coisa, uma pizza, um lanche, enfim. E eu lembro a última ocasião que eu saí com ela, nós estávamos numa pizzaria. Na hora que a gente já estava comendo, ela foi a hora que ela cantou a pedra. Ela falou assim: olha, eu preciso muito que você ore por mim, Vitor. Eu preciso muito de oração, porque eu não te contei ainda. Eu não te contei uma situação grave, mas assim, eu morei 2 anos com o pai do meu filho e ele é bandidinho, é ladrão, usuário de droga, comete crimes. E até que eu não quis mais, voltei para casa do meu pai, o meu filho. Mas eu tô ameaçada de morte por ele. Ele já foi 2 vezes com a faca para me matar lá em casa, deu polícia. Meu pai e meus irmãos teve que entrar no meio, chamar a polícia para espanar ele lá de casa. Às vezes eu ando na rua, eu sempre ando apreensivo. E ele já falou para mim que o dia que me pegar com outro macho, a desgraça vai estar feita. Ele vai acabar comigo e com quem estiver junto comigo. Pessoal, assim,
Quando ela, sabe, assim, aquele choque, assim, quando essa mulher falou isso pra mim, eu quase passei mal, assim, eu tava comendo a jarra de suco aqui e a pizza. Meu Deus do céu, eu fiquei ruim na hora. Nossa Senhora. Chegou a regalei, eu falei, não, eu digo, é sério essa conversa tua? Sim, meu Deus, eu tô aqui com você, mas eu tô com medo, esse homem não pode me ver, ele não pode me ver que eu tô saindo com você. Pessoal, rapidamente eu terminei de comer, acertei a conta e levei ela de volta, ainda levei ela na casa dela, né? Cheguei lá, ela desceu. Daqui da minha casa, eu mandei uma mensagem pra ela no WhatsApp. Eu falei, olha, tá terminado aqui, tá? Tá terminado o namoro. Porque eu falei, não dá. Eu ainda tava, pessoal, a questão do sexo, eu me valia daquele pensamento assim, que ela tava fazendo, dando uma de difícil pra mim. Eu falo que tinha uns amigos, o Alex mesmo era um que ficava, não, bicho, toda mulher tem essa lábia, sabe? Ela quer pagar de moralista, ela não quer que tu ache que tu é ela não quer que você a veja como uma puta, uma vagabunda. Então, pra ti, que ela sabe que é um cara da igreja, sério, ela quer passar esse ar, mas não demora muito, isso aí, essa farsa cai. Ela vai acabar liberando pra você. Aí eu tinha essa perspectiva. Então ali eu tava meio que, mesmo com raiva, chateado ali, mas eu tava me envolvendo, porque eu achei que uma hora nós ia ter os momentos íntimos, né? Mas nesse dia que ela falou que ela estava ameaçada pelo ex dela, aí eu saí fora. Deus me livre, nunca mais, nunca mais. Assim, eu saí com ela, despachei, eu falei, não tem como, não tem como. Eu falei, falei, você tá com um problema e eu não quero fazer parte desse problema. E aí não me envolvi mais, nem vi mais ela. Até porque já me lembro que naquele final de ano já foi a época que eu tava optando pela saída da igreja. Eu já saí, já tava com um pezinho no ateísmo, enfim. Então, veja vocês, assim, o tanto que é complicado, meus amigos. Complicado, perigoso. Olha, quantos perigos eu já falei aqui? Eu já falei do perigo do enteado. É o perigo do enteado ser maltratado ou morto pelo padrasto. É o padrasto que corre o risco de ser maltratado ou morto pelo enteado ou por essa mulher dele. É o ex. E o ex, pai desses meninos? Então, qual é o meu... Mais uma vez eu reforço aqui qual é o meu recado. Se você vê uma criança, filho de mãe solteira aí, que anda maltrapilho, que anda numa situação difícil, e você com um coração generoso quer ajudar, ajude, mas de uma maneira indireta. Tem várias formas de você ajudar. Procura um orfanato na sua região. Olha, aqui na minha cidade, agora depois que eu parei de trabalhar lá, eu nunca mais ajudei, mas na época que eu trabalhei 4 anos numa escola filantrópica da Igreja Católica que acolhia crianças em estado de vulnerabilidade, em situação de abandono, de miséria, essas situações. E todo mês eu contribuía, eu ajudava com dinheiro. Olha, eu ajudava com dinheiro. Lá tinha um bazar que era para arrecadar fundos para a instituição, sempre eu comprava. Eu comprava roupas usadas, aí o que eu me agradava eu ficava, o que eu não me agradava eu doava para algum amigo meu, eu comprava para ajudar mesmo. Lá sempre tinha eventos assim para arrecadar dinheiro para a instituição, e outras vezes eu levava era compras mesmo. Às vezes no dia que eu ia fazer a compra, sei lá, hoje eu vou doar R$ 100 aqui para essa instituição. Aí eu tirava um pacote de arroz, milharina, massa de fazer, pacote de leite, açúcar, essas coisas para fazer lanche para menino. Cansei de sair várias vezes, eu saía com a minha no horário de expediente eu ia trabalhar, eu já levava as sacolas com aqueles alimentos e doava. Ou seja, eu ajudei aquelas crianças numa situação difícil, mas não precisei assumir mãe solteira, não precisei casar, nem ficar morando dentro da mesma casa. Então, ó, tem os orfanatos, tem essas casas de apoio, tem um hospital, tem os hospitais de câncer infantil. Eu me lembro quando existia aquele programa Vídeo Show na Rede Globo, aí toda semana iam os atores, cantores participar de umas brincadeiras lá, e na sexta-feira, que era o dia da conclusão, aí sempre era duas duplas, né? Tinha uns grupos lá, rivais, sei lá, o amarelo e o verde, um exemplo, ou o vermelho, que se competia ali. Aí
Aquele que ganhasse tinha um prêmio, às vezes era 30 mil reais o prêmio, o cheque lá que ganhava. Aí sempre aquela pessoa não ficava com o prêmio para si, ele doava. Aí no finalzinho do programa dizia, para quem que você vai doar? Eu me lembro uma vez, algumas casas de apoio foram mencionadas e era de criança. Uma vez alguém, eu não vou lembrar o nome da sigla, mas era em Curitiba, no estado do Paraná, uma casa que cuidava de crianças soropositivas. Crianças que já nasceram soropositivas, que a mãe era aidética e a criança foi gerada, se bem que hoje tem um tratamento, né? Mas nem todas fazem, a criança acaba nascendo com o vírus e abandona e descarta e ficava lá nessa casa. É a casa de crianças com HIV, crianças, Hospital do Câncer, Infanto-Juvenil, são os orfanatos. O meu objetivo com esse conteúdo foi trazer isso aqui, porque eu vejo, é um tanto de homem, querendo dar uma de herói, né? Salvar essas mães solteiras, ajudar essas mães. Então, assim, pessoal, você quer ajudar uma mãe solteira? Ajude essas instituições, na melhor das hipóteses, de uma forma mais direta, você pode comprar alguma coisa e manda entregar lá. Eu já trabalhei em escola, quando eu lecionei lá na escola da Jezabel, de vez em quando eu sabia de criança, alunos meus que passavam fome. Às vezes era na minha sala, às vezes era na sala de outra professora, que estava passando fome, aí a gente se juntava, os professores, ali naquela escola, e montava uma cesta. Às vezes a gente chamava, cesta era o modo de dizer, mas às vezes tantas pessoas doavam, o que era para ser só os professores, acabava que gente que não era nem da escola vinha doar. Às vezes a gente botava no grupo dos pais, outros pais vinham e ajudavam, que às vezes dava 2 sacos, 3 sacos de alimento, e ali a gente escolhia. Não, tem esse menino aqui que passa fome, esse outro aqui, e esse aí levava aqueles sacos de alimento e doava ali. Ou seja, ajudamos e não precisamos se comprometer ao ponto de assumir, porque não dá certo, meus amigos. A probabilidade disso aí terminar mal é grande, muito, muito grande. Então, eu prefiro, se for para eu ajudar, se for para eu fazer uma boa ação, eu prefiro fazer dessa forma que eu descrevi aqui, ajudar de uma forma indireta, porque e deixando bem claro que quando se faz algo assim, se faz por aquele menor, por aquela criança, não é pela mãe. Não é pela mãe. Se for só por ela, elas não mereciam, né? E, meus amigos, ainda é aquela coisa, você faz uma ação dessa e assim, é fazer de forma desapegada, porque não tem nenhuma garantia para dizer assim, nós vamos ajudar aqui e esse menino vai se salvar, esse menino vai ser uma pessoa boa, ou esta menina vai ser uma pessoa boa. Mas nada. Quando eu trabalhei na instituição católica, a gente dizia assim, que de 10 ali salvava 3. A nossa expectativa era de cada 10 meninos que a gente cuidava ali, 3 ia dar uma pessoa boa na fase adulta, 7 só o que não presta. Era uma tentativa. Eu sempre vi esses projetos assim como uma faca de 2 gumes, porque às vezes eu via aquelas freiras, o padre correndo atrás daquela situação, pedindo doações no comércio para manter a casa, né? Aquela instituição, fazer as parcerias ali. Eu ficava pensando, poxa, tanto esforço, né? Tanto esforço, sendo que de quem que é a obrigação? De quem é a obrigação de cuidar? É da família, né? É dever da família, prover, cuidar. Mas a gente já sabe como é que é essas situações. E uma vez, eu lembro quando eu trabalhei lá, uma vez na semana o padre vinha. Ele tinha um momento com as crianças. Eu lembro que a gente ia todo mundo para a quadra, e ali ele pegava o microfone, ele tinha um bate-papo ali, ele dava uma palestra a todos ali. E eu lembro que outras vezes era só com a equipe interna. Tinha vezes que tinha reunião com a equipe interna, os colaboradores ali, e eles diziam assim, olha, por que a gente leva esse projeto adiante? Porque esses filhos, e falava, pessoal, às vezes falava, esses filhos de mãe solteira, essas crianças que é criada, que passa o dia na rua, que a mãe não tá nem aí, que não tem pai, que a família não importa, que tá largado mesmo aí, é criado aí, como diz aqui na minha região,
igual Deus cria macaco nas galhas dos pau aí, solto, sem limite. Esses meninos, se a igreja, nós aqui, não abraçar, se a gente não puxar para o nosso lado, o tráfico vai levar. O tráfico leva. O tráfico anda assim, olha, a procura. Os traficantes andam à procura. É esse público que eles querem. Especialmente os adolescentes. Então, tudinho vão para o tráfico, é tráfico e prostituição. E aí a gente sabe as consequências. Ele falava, a gente sabe as consequências que isso vai ter na sociedade. Cada menino desse aqui que vai pro tráfico é um ladrão para nos roubar, para nos matar. Então aqueles que a gente trouxer para cá e a gente resgatar, a gente ensinar alguma coisa de bom, enfim, tentar trabalhar a mente deles para eles se direcionar para o caminho do bem, para o caminho correto, é menos um problema que a gente vai ter na sociedade. E ali quando eu vi a palestra do padre, aquilo eu assinava embaixo ali o que ele falava e eu achava bom o projeto que estava sendo feito e eu colaborava. Eu colaborava por pensar que é melhor a gente tentar evitar uma coisa dessa do que a gente ter um exército de marginais. Vocês aí que estão me ouvindo, vocês que moram em cidade grande, olha, eu falo que eu moro num paraíso, pessoal. Por que vocês não veem aqui eu ficar naquela agonia? Oh, meu Deus, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora para outro lugar, eu tenho que mudar de país. Vocês não verem eu. Por quê? Eu ainda moro numa cidade aqui que a gente ainda é um estilo pacato. Aqui tem um lado ruim, que as pessoas cuidam da vida uns dos outros aqui. Mas aqui a gente tem uma segurança. Aqui eu ando. Aqui eu posso botar uma cadeira e sentar na minha calçada. Agora, eu falei que ia gravar 2 relatos, mas não vou mais. Já deu 45 minutos e eu ainda vou para academia. Eu vou pegar o último horário agora para fazer meu treino na academia. Quando eu chegar, eu gravo a outra parte, tá? Porque eu ainda moro numa cidade assim que a gente tem essa segurança, não tem essa criminalidade. E aí por isso que eu entendi quando a igreja tentou fazer esse trabalho, para evitar, para que a gente não tenha aqui a situação que tem nas capitais. Então você aí que mora na cidade grande, você vê o que é a realidade. Eu não moro aí, mas eu visito, né? De vez em quando eu viajo aí para as cidades grandes. E é assim, eu vejo como é que é a tensão. A tensão de todo mundo, o medo de assalto, o medo de ser morto, perder a vida por causa de um celular. Essa é a realidade das grandes cidades aqui no nosso país. E as mães solteiras, elas são uma fábrica desse tipo de pessoa. Porque eu falo pelo que eu trabalho na educação, na escola, e eu vejo assim, são os casos mais terríveis que a gente tem na lida, são esses meninos aí, viu? Então, é isso aí. Quer ajudar, ajude, mas não assuma mãe solteira. É esse o meu recado. Quem quiser achar ruim, quem quiser ficar ofendido aí que fique, é porque não dá certo, meus amigos, não dá certo. É um trem perigoso. Eu caí nos ganchos dessa lá, não deu certo. Teve uma outra que eu me envolvi, mas essa a mãe não criava. Teve 2 mães solteiras que eu me envolvi, que elas mesmas, não, mas eu tenho um filho, mas minha mãe que cria. Eu joguei lá pra avó criar. Se tu casar comigo, meu filho não vai estar junto. Tô tentando lembrar mais alguma outra aqui. Essas foram as que eu me envolvi, né? Mas e o tanto aí que anda atrás de mim, querendo ter um relacionamento pra casar comigo. Tô fora. Deus me livre, assim, eu achei constrangedor o dia que eu estava nessa sala de aula que eu ouvi aquilo da boca daquele menino. Se ele com 11 anos ele já tem esse ímpeto, e quando ele tiver maior de idade, 16 anos, 18, aquele cidadão que eu conheci, que disse ser pai dele, eu não sei se ele tem consciência, mas talvez ele não tenha consciência do perigo que ele está submetido. Mas enfim. Um grande abraço aí a todos. Obrigado por terem me ouvido. Tchau, tchau.